Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício, tudo bem? Eu sou o Marcos, tudo bem com você? Espero que sim, espero mesmo, hein? E o vídeo de hoje vai ser atendendo aí a pedido de amigos inscritos aqui no canal, que tá pedindo muito aí pra gente deixar a dica aí do substrato que a gente utiliza no cultivo aqui das nossas plantas. E aqui no nosso cultivo a maioria das plantas são suculentas e cactos, mas tem também aqui folhagens, tem plantas como esse antúrio. Nós temos aqui também a zamioculca e temos aqui várias folhagens no cultivo, porque a gente começa com gosto, mas à medida que a gente vai cultivando planta, automaticamente a gente começa a gostar por outras espécies também de plantas. Então a gente utiliza aqui o mesmo substrato aí para todas elas. Não existe aí um substrato para uma espécie e um substrato para outra não. Até porque todas as plantas que nós temos aqui no cultivo, o cultivo dela é um pouco semelhante com a das suculentas e cactos mesmo, que são plantas aí que mesmo aquelas que gostam de um pouco mais de água, elas precisam de um substrato bem drenado aí, para não ficar encharcado o solo. Porque a planta, por mais que ela gosta de água, nenhuma planta gosta de vaso encharcado, né? De um solo encharcado. Então a gente mantém aí a mesma receita de substrato, e é o que eu vou compartilhar com você aqui hoje, principalmente você que tem pedido aqui nos comentários para a gente mostrar aí qual substrato que a gente utiliza. Então eu já vou aproveitar que eu vou fazer o substrato aqui para poder plantar algumas suculentas e fazer reposição em alguns vasos também. E já vou deixar a dica aí para você que está pedindo. E o que acontece em relação ao substrato? O substrato ele tem que ser feito de acordo com o que você tem na sua região. Então por isso não existe uma regra para o substrato. Eu posso ter material aqui na minha região que talvez você não consiga na sua região, que não seja aí de fácil acesso para você. Mas eu vou mostrar o que eu utilizo aqui. Se tiver aí na sua região, pode ter certeza que o substrato fica excelente, fica um substrato muito bom. Porque fica um substrato bem leve, bem aerado, um substrato bem completo. Aqui eu vou preparar ele então nessa bacia. Eu utilizo aqui sempre uma vasilha para medir. Eu utilizo aqui essa vasilha aqui, que é um pote de sorvete de 2 litros. Que eu já coloquei a terra. Vou utilizar aqui então 2 litros de terra peneirada, terra de quintal. Mas você vai usar o que tiver na sua região. Se tiver aí terra vermelha pode ser, terra de barranco ou terra vegetal comprada. Vou colocar junto aqui então a mesma medida então de areia. Essa areia aqui, toda vez que eu vou preparar, eu passo ela na água com água sanitária. Uma medida aí de umas 3 colheres de água sanitária para 1 litro de água. Só para dar uma olhada nela e desinfetar ela aí, caso tenha aí alguma bactéria, alguma coisa aqui que venha prejudicar o substrato. Nesse preparo aqui eu vou utilizar também o carvão. O carvão pode ser aí o pote transbordando, não tem problema, porque o carvão, quanto mais melhor, sem problema nenhum, e não precisa ser uma medida exata aí de um pote de 2 litros. Pode ser um pouco mais, porque o carvão só traz benefício aí para as plantas. Inclusive no substrato é a única coisa que não tem como aí eu falar com você que você pode substituir, porque o carvão ele realmente é necessário aí e ele vai dar uma qualidade muito alta, muito melhor aí neste substrato. Inclusive eu posso até te falar aí com toda certeza que aqui no nosso cultivo existe aí 2 fases, uma antes do carvão e outra depois do carvão, porque o que era bonito ficou muito mais bonito aí depois que a gente passou a utilizar o carvão no cultivo aí das plantas. O outro item também que a gente utiliza muito aqui no nosso substrato e que também fez uma diferença bem grande é a folha seca, a folha em decomposição ou terra de mato, né? Aqui a gente consegue muito fácil, porque tem uma mata aqui perto de casa. Eu vou lá e já pego uma boa quantidade, já deixo guardado aqui para usar toda vez que eu vou fazer o substrato. Mas se caso você não tiver aí esse acesso fácil aí à terra de mato, qualquer folha seca que você pegar ela aí, triturar ela e colocar no seu substrato, vai ajudar bastante também. Porque isso vai deixar o seu substrato mais aerado, bem mais orgânico
e as plantas adoram aí esse tipo de composição aí de substrato. Se for de fácil acesso, você pode substituir aí por casca de pinos também, caso não tenha folha seca. Colocando esses itens, aí já vem a parte da adubação. Aqui eu sempre tenho aí a torta de mamona, então eu vou colocar aqui um pote de 200 ml para essa mistura toda. E não só ele, também não só a torta de mamona, eu vou colocar mais um pouquinho aqui de algumas coisas para poder dar uma incrementada aí na adubação deste substrato que eu estou preparando desta vez. Eu sempre dou uma preferência maior para a torta de mamona porque essas casquinhas dela faz com que o substrato também fica bem mais drenado e mais aerado também. Então vai fazer aqui uma mistura que vai juntar o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que eu vou estar adubando aí este substrato, eu vou estar deixando ele mais drenado também, mais drenável, né? E como eu sempre tenho aqui no cultivo guardado um pouco aí de humus de minhoca, então toda vez que eu venho fazer esse substrato eu coloco aqui também um pouco, uns 30 gramas mais ou menos. Coloco também a mesma quantidade aí de casca de ovos, né? Da farinha de casca de ovos. E coloco aí esses adubos mais orgânicos para fazer essa mistura, porque ao mesmo tempo que o substrato ele vai ficar mais aerado, mais leve, um substrato mais soltinho, ele fica aí com a adubação bem equilibrada também. Esses são os itens que eu tenho aqui no momento, mas se você tiver aí também Carolina Soil, se você tiver brita, daquelas britas pequenininhas que é utilizada e vendida em material de construção, pode colocar também. O importante é fazer com que o seu substrato ele fique aí o máximo mais aerado possível, né? Mais leve e com essa composição onde você aperta e ele sai da mão sem empelotar, sem formar aquelas pelotas, né? Colocando esses itens ou o que você tiver ao alcance aí das suas mãos, preparou seu substrato, apertou ele e ele não empelotou, ele soltou da mão, então pode ter certeza que está um substrato aí adequado para qualquer tipo de planta. Porque eu acredito que não tenha planta nenhuma que gosta de ficar aí num substrato ou numa terra que está muito compacta, né? Muito dura. Porque isso acaba atrapalhando aí as raízes desenvolverem e também pegar todo o nutriente necessário aí que tem nesse solo. Porque o sentido maior do substrato ficar aerado aí é deixar ar correr entre as raízes e também facilitar aí as raízes a conseguir absorver os nutrientes que tem neste substrato aí, nesse solo, e elas desenvolverem tudo que precisa desenvolver. Este substrato é o que a gente utiliza aqui para todas as plantas. A gente utiliza ele aqui em algumas roseiras que a gente tem, utiliza ele em todas as folhagens que tem também, como o lírio da paz. Inclusive o nosso aqui ele vive florindo depois que a gente passou a usar esse substrato. Utiliza ele aqui na nossa jiboia, que está cada dia maior, cada dia mais bonita, desenvolvendo bastante. E a gente planta, mas às vezes a gente vem cá e faz só uma reposição. Pega aí um pouquinho e vem cá e faz uma reposição no vaso, porque todo vaso que você tem com planta, à medida que você vai regando, a própria rega vai jogando o substrato fora, vai levando o substrato embora, e a própria planta aí vai tirando aí os nutrientes da terra, do substrato. Quando você se dá conta, só tem ali a planta e as raízes dela no vaso. Então é sempre importante fazer essa reposição aí, para poder ter sempre nutriente ali para a planta continuar desenvolvendo. Eu tenho certeza que muitas vezes você vai tirar uma planta do vaso, quando você puxa ela, só está a planta e a raiz. Então é por isso tão importante deixar aí um substrato pronto sempre para poder fazer essa reposição. Então, em respeito aí aos amigos novos que estão chegando, é que eu resolvi fazer esse vídeo hoje aí do substrato que a gente utiliza aqui. Este é o substrato que a gente vem usando ele aí há um bom tempo. E como vocês podem ver, como diz aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Como vocês podem ver, as suculentas aqui estão bem desenvolvidas, bem bonitonas. E é sempre usando aí esse substrato. Então,
melhor do que falar para vocês é mostrar aqui, ó, como elas estão bem, como elas estão bonitas. Porque se você tiver todos esses itens que eu mostrei aqui aí na sua cidade, no local que você mora, pode utilizar aí sem medo, que é sucesso garantido aí no cultivo das suas plantas. Tanto suculentas, cactos, plantas em geral. Este substrato ele é muito bom porque ele fica bem aerado e as plantas conseguem desenvolver bem melhor aí, porque as raízes delas ficam bem soltinhas ali dentro e fazendo aí o desenvolvimento da planta, tirando aí o nutriente do solo e deixando a sua planta aí cada dia mais bonita. Espero que a dica tenha sido boa para você, espero que tenha sido útil. E se você ficou comigo até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia. Se tiver gostado e não for inscrito, eu vou te pedir que se inscreva, deixa um joinha e um comentário, que a YouTube vai mandar todo o vídeo que a gente postar para você. Tá certo? Combinado? Agradeço então pela companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.